Graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora você vai estar me ouvindo. Estou aqui para responder uma pergunta de um grande amigo meu, e é uma pergunta que não é a primeira vez que eu recebo. Então, eu estou gravando, que pode ser que sirva para mais alguém. É a respeito da questão das parteiras do Egito, que mentiram e Deus fez bem a elas, e também da questão de Raabe, que mentiu a respeito dos espias. E ela acabou se tornando até ancestral de Jesus Cristo, fez parte da família de Jesus e é citada lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus, enfim. Deus aprova mentira, Deus reprova mentira. Bom, primeiro, vamos, o que eu sempre digo a todas as pessoas que me procuram com alguma dúvida bíblica. Nós não podemos, de forma alguma, abrir mão dos pressupostos bíblicos. O que quer dizer? Há verdades bíblicas e nós não podemos abrir mão dela ao analisar qualquer problema ou qualquer questão teológica, qualquer dificuldade bíblica. Por exemplo, é um pressuposto bíblico que a salvação existe somente pelo sangue derramado na cruz do Calvário, sangue de Jesus Cristo. É pressuposto bíblico, nesse caso, no assunto em questão, que Deus não aceita mentira. Mentira é pecado, foi pecado, é pecado, continuará sendo pecado. Se observarmos a queda do primeiro casal, veio de uma mentira. O diabo entrou com dois sofismas. E sofisma é a chamada meia-verdade. Meia-verdade é mentira completa. Primeiro ele disse a Eva, foi assim que Deus disse? Não comereis do fruto de toda árvore do jardim. E aí Eva entrou na conversa do inimigo. Diz, não, não é bem assim. Nós só não podemos comer dessa aqui que está no meio do jardim, fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí ele entra com outro sofisma. Porque Deus falou que se comermos vamos morrer. Não, vocês não vão morrer de forma alguma. Os olhos de vocês serão abertos, vocês terão conhecimento, assim como ele tem, e é isso que Deus não quer. Então veja que tudo começou com a mentira. João 8,44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E, não sem motivo, Apocalipse 22, do versículo 15, quando o Senhor dá uma relação daqueles que ficaram de fora da cidade santa, o último pecado a ser citado é a mentira. Ficaram de fora todos que amam e cometem a mentira. Então, isso é um pressuposto que nós não vamos abrir mão. Mentira é pecado, mentira desagrada a Deus. Mas a questão das parteiras é questão de errado. Olha, se nós olharmos, se nós observarmos, vemos que lá no livro de Daniel, Deus chama Nabucodonosor de servo, meu servo. E Nabucodonosor nós sabemos que foi um rei extremamente pecador. Ele foi um rei pagão, ele nunca foi servo do Senhor no sentido de ser um salvo, de ser um instrumento de Deus para a salvação das pessoas. Ele foi chamado de servo porque naquele momento, Deus usou de Nabucodonosor para fazer a obra dele, de Deus. Ele foi um instrumento que Deus usou. Assim como até o diabo serve a Deus, querendo ou não. Nós sabemos que o diabo não faz nada que Deus não queira que ele faça, ou que Deus não permita que ele faça. Que Deus não queira aí, outros vão entender que Deus é mal, porque o diabo faz o mal. Enfim, quando Deus quer fazer uma obra, ele usa qualquer um. Por exemplo, a jumenta não deu nenhuma mensagem a Balaão, mas Deus permitiu que a boca daquela jumenta fosse aberta para dizer a Balaão, reclamar, por que você está me batendo? Eu nunca, sempre servi da melhor maneira, não é? Então é assim que Deus faz. Próximo isso, vamos pegar a questão. As parteiras do Egito, elas tinham uma cultura. Outra coisa também que eu sempre digo, precisamos contextualizar. Contextualizar. Qual era o contexto das parteiras lá do Egito? Elas tinham uma história de vida no meio de um povo, com uma cultura, e nessa cultura o costume era aquele. Ah, eu não quero que isso aconteça, então eu vou aqui inventar essa mentira e resolve o problema. Apesar de Deus não aprovar a mentira,
elas agiram dentro daquilo que era o conhecimento delas. Não tinha como elas agirem de outra maneira. Pastor, e se elas não mentissem? Deus daria livramento a Moisés do mesmo jeito. Deus não precisa da mentira de ninguém para dar livramento ao seu povo. Agora, Deus também o usa do jeito que a pessoa é. É nisso que eu vou insistir. Deus nunca mudou um profeta, a maneira de ser do profeta para usá-lo. Deus nunca mudou o apóstolo, a maneira de ser do apóstolo para usar. Deus não muda a maneira de ser de ninguém, a índole, a forma de falar, a cultura de ninguém para poder usar essa pessoa. Então Deus usou aquelas parteiras, a maneira que elas conheciam de atitude. Atitude comum a elas. Não significa que Deus estivesse aprovando a mentira. O que Deus aprovou foi o fato de elas terem se conduído das mulheres hebreias. Nada mais. E vou insistir, vou ser repetitivo. Se elas não tivessem feito isso, Deus livraria Moisés do mesmo jeito. Com Rabi não foi diferente. A questão de Rabi ter se tornado ancestral de Cristo, está lá na galeria dos heróis da fé, é porque ela creu em Deus e ela passou a servir a Deus, passou a ser do povo de Deus. Lá já na conversa com os espias ela disse, porque eu sei que o Senhor entregou essa terra na mão de vocês. Então ela creu no Senhor, creu no poder de Deus. E após toda aquela tragédia, ela passou a fazer parte do povo de Deus. Não foi por causa da mentira dela. Se Raabe não mentisse, ou se Raabe não acolhesse os espias, Deus livraria os espias do mesmo jeito. Mas Raabe estava ali com o que era o costume dela, como que era a cultura do povo, com o que ela era. Nós sabemos que ela era prostituta, e segundo os estudiosos, a probabilidade é que ela fosse prostituta cultural, uma espécie até, de repente, de sacerdotisa ali em sua cidade. Então, ela agiu como ela sabia agir. E Deus aprovou o quê? A fé que ela teve em Deus e a ação de ela escolher os espias. E a recebeu como serva também, quando ela entrou para o povo dele. Mas ele não aprovou a mentira. Ele aprovou a compaixão das parteiras do Egito, ele aprovou a fé e a atitude de livrar os espias por parte de Raabe. Isso não significa que Deus tenha aprovado a mentira. Então,